Bom, então a gente trabalha com parecer para o cliente da seguinte forma. A gente tem um parecer procedente e um parecer não procedente, né? Então tudo dentro do que está dentro do manual, dentro das normas técnicas, se a gente tiver, de alguma forma, tem algum defeito ali ou tem algum vício, e está dentro das garantias, né? Tá tudo ok em relação à questão de garantia, aí a solicitação pode ser procedente. Ou ela não pode ser não procedente, não sei como foi o que era o caso seu, quando, por exemplo, o cliente tem mau uso por alguma coisa, ou o cliente está fora da garantia, ou que ele não observou que ele deveria fazer manutenção naquele item, né? Então isso a gente trata como não procedente, porque procedente é aquilo que a gente vai executar, não é o que todo cliente quer ouvir. Não, procedente, não, beleza, a manutenção técnica vai fazer os reparos necessários, vai executar. Não procedente a gente não faz, né? Mas a gente explica que existe no manual os cuidados de uso e os cuidados de manutenção preventiva, né? Então, por exemplo, ele reclamar quando a tubulação da pia, por exemplo, está entupida, e quando você vai lá, você detecta que ele joga resto de comida na pia, se ele joga óleo. Então, quer dizer, é um mau uso. Então a tubulação entupiu não porque tinha algum problema desde a construção, alguma coisa assim, mas pelo fato de não usar corretamente aquilo que foi destinado, né? Então a gente orienta que no nosso manual tem esses cuidados de uso e de manutenção preventiva. Bom, existe um outro caso à parte que a gente trata, que a Amatec também ela trabalha com exceções, né? Então o que a gente chama de execução em liberalidade, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o que pode ser uma execução em liberalidade? É um item que já venceu o prazo de garantia, mas que às vezes ele é um item que o cliente, por algum momento, não chegou a ter esse problema e veio a ter posteriormente, mas que, por exemplo, foi um item detectado em várias unidades, né? Então, ele está fora de garantia, mas a gente vai atender esse cliente. Constatou-se que o problema é no produto, naquele material utilizado, na verdade. Isso, né? Tem um entupimentozinho na tubulação da antena, por exemplo. A gente constatou que isso é em várias unidades, é recorrente, então pode ser que ele venha entrar em liberalidade caso ele esteja fora do prazo de garantia, né? Então, liberalidade é uma parte que a gente trata como exceção e que também aí entra muito em relacionamento com o cliente. Porque você tem um cliente, por exemplo, do Daimler, você tem um cliente, vai ter do Satomarista, vai ter um cliente do Uber, né? Como que a gente vai tratar esse cliente? Né? Então, assim, aí é uma das interfaces da Amatec, que é com o relacionamento do cliente, que o relacionamento também ele vai te passar o perfil daquele cliente. Quem que é esse cliente? Um exemplo, a gente atendeu um cliente, acho que foi de revenda, né? Da cobertura, que teve algum problema na unidade dele. Então, assim, quando é passado para a gente que esse cliente adquiriu a unidade EBM, né, já está com algumas garantias vencidas. Esse cliente, gente, que o Rodrigo está falando que a gente atendeu em liberalidade, foi porque o cliente comprou a unidade da revenda, a revenda já era de uma outra cliente, então era de um terceiro, não era a unidade da EBM, tá? O cliente não teria mais garantias porque o empreendimento já passou os 5 anos, as garantias todas estão prescritas. Porém, o cliente comprou, entendendo que haveria garantia, porque vendeu o cerrado de forma errada, porque assim, vender que você tem garantia, você pode vender, mas você tem que deixar claro e transparente para o cliente que ele vai ter as garantias que estão no manual, as garantias devidas. Se passou aquele prazo, ele não vai ter, então não adianta você prometer isso para ele que ele não vai ter. O que a gente atendeu foi um item específico que ele nunca fez a usabilidade do imóvel, era uma cobertura. Na piscina faltava um extravasor, que é o ladrão. E a gente identificou que no projeto constava o extravasor. Aí ele abriu a solicitação de vazamento. Realmente a piscina extravasava, transportava porque não tinha. Eu não vou fazer? Então a gente fez para o cliente. Mas assim, é um caso em específico analisado. Tal. Quanto ao relacionamento, que o Rodrigo comentou aqui, o cliente do Novatante, qualquer cliente EBM, essa parte de relacionamento é para quê? Se eu tenho um cliente que passou por vários, a gente tem um cliente que nunca teve problema na unidade dele, vai lá e reclama uma coisa. Tem um cliente que ele já passou por diversas Matecs na unidade dele, diversos problemas. Então eu vou analisar com carinho mesmo, até
cliente. Porque senão eu vou perder o cliente. O cliente tem lá, todo mês ele me liga para falar que tem um problema na unidade dele, porque pode acontecer isso, gente. A gente trabalha com diversas pessoas para executar um empreendimento. Tem a unidade que a gente já teve vazamento em todos os banheiros. Aí eu vou virar para o cliente que ele me pediu um outro item que prescreveu a garantia e para mim é muito simples de executar, vou falar para ele que é não procedente, se ele já passou por diversos problemas. Então assim, essa liberalidade é uma coisa que a gente trata como uma exceção, mas para analisar essas coisas, para garantir um bom relacionamento com o cliente, para garantir execução de itens que a gente entende que devem ser feitos mesmo depois do prazo de garantia. A gente só dá um nome diferente para não virar jurisprudência, né, que a gente conhece muito bem. Se eu falar para o cliente que aquilo é procedente, o prédio inteiro sabe amanhã que aquilo é procedente e amanhã está todo mundo ligando pedindo a mesma coisa. Então a gente tem essa nome de Se o cliente falar na mesa, olha, Thelma, eu só compro depois que eu ver todos os anos de garantia, todos os itens com suas respectivas datas de vencimento e tal. Isso aí eu procuro vocês estão disponíveis para sentar ou vocês me passam? Thelma, se não me engano, nos contratos, os novos contratos, eles já estão vindo com todos os prazos de garantia. Foi uma necessidade que a gente viu para o cliente não, até para transparência com o cliente no momento que ele está contratando, que ele está começando um relacionamento com a empresa. O Enio, não sei se você conhece, que é o nosso gerente de relacionamento, ele identificou isso junto com toda a equipe de relacionamento e manutenção, essa necessidade. E os novos contratos já têm no contrato a questão geral, né? As manutenções, os prazos de garantias gerais. Do grande do Open para cá ou do Eu acho que é do grande e do Open. Você já chegou a observar nos contratos do grande e do Open? Dá uma olhada. Se não tiver, você me procura, me fala. Porque a gente vê uma forma de colocar. Porque, se não me engano, já tem, tá? Eu só não tenho essa certeza porque eu mesmo peguei o manual, o contrato para olhar. Mas é um bom questionamento e eu acho que tem que estar lá para o cliente, que no momento que ele está comprando, ele está ciente que a partir de um certo período vai ser cortada a garantia. Dito pelo não dito. E outra coisa... O cliente põe na boca da gente palavra que a gente não falou, né? Mas é mesmo. O que está ali para ele ver, ler, ter acesso, depois ele por isso que eu gosto das coisas tá claro, né? Eu acho que cliente, porque eu sei que cliente é danado. Eu acho que todos nós somos clientes, de certa forma, de alguém, né? Mas então, a assim, gente, pensando dessa forma, é bom a gente ter tudo muito claro. Quanto mais claro e transparente forem as coisas, eu acho que menos problema é gerado. Eu acho que o difícil para o cliente, quando ele recebe um não, por exemplo, é ele não saber por que ele está recebendo um não. Porque é muito ruim quando você recebe um não, a consultora está se eximindo de fazer. Não, bom, a gente sempre se preocupa, a gente dá um não legitimado. Olha, eu não vou, legitimado e explicado. Nós não vamos executar, porque conforme o que foi contratado com você e conforme todas as leis, as normas vigentes e a lei, a gente tem a responsabilidade de executar nesse período. Fora isso, a responsabilidade da manutenção, de manter a unidade ou o empreendimento, passa a ser sua. Então, assim, a gente deixa isso muito bem claro nas nossas não procedências, tá? Isso é muito importante, porque falar não igual ele receber um não, talvez é muito fácil. Difícil é você fazer um trabalho com o cliente para que ele entenda. Eu não vejo problema em receber um não, desde que seja explicado, né? Que eu entenda ou não, compreenda. Né? Queria perguntar? Existe um prazo médio aí, ou limite, entre a solicitação e a autorização do serviço? Existe. Sim. Existe e cada solicitação tem um prazo determinado. O que a gente trabalha? Com uma tabela de classificação de problema. Então, quando a gente emite um parecer ali, está emitindo e aprovando o parecer, quer dizer, está indo para o cliente uma resposta, eu vou receber, o meu reparo vai ser executado. Nessa resposta, vai para ele lá um prazo previsto de conclusão. Tá? Então, ele recebe um prazo previsto de conclusão. E esse prazo, ele é linkado com essa tabela que a gente tem. Por exemplo, o prazo para eu poder executar um vazamento numa tubulação é menor, por exemplo, do que o prazo que eu tenho para executar um problema de impermeabilização. Porque impermeabilização envolve não só o fornecedor de impermeabilização, envolve o fornecedor de... que vai fazer revestimento, mexer com revestimento para mim, envolve um pintor, entendeu? E também o que vai mexer com a impermeabilização. Envolve mais serviços. Né? Então envolve mais atividades que não só um fornecedor. Então ele é um serviço que ele demanda mais tempo para ser realizado. A gente precisa de teste, enfim.
A gente tem uma tabela de classificação elétrica, DR, problema com DR, problema com pintura, e cada uma tem um prazo para atender o cliente. E o cliente recebe a data final, a previsão final. Tá? Significa que nós obrigatoriamente vamos executar nessa previsão final? Tudo indica que sim. Mas é claro que durante o período durante o processo podem ocorrer alguns outros problemas que vão estender esse prazo, ou a gente entrega antes, ou alguma coisa que pode estender o prazo. Se for estender o prazo, a gente informa o cliente o porquê, passa um novo prazo para ele, enfim, tem tudo isso. E ele pode acompanhar todas as solicitações hoje pelo portal do cliente. O cliente hoje não precisa ficar ligando na central e falando assim, como é que tá? O meu prazo venceu, ou o meu prazo está vencendo e ninguém veio aqui. Não, ele acompanha tudo pelo portal dele. Ele entra com a senha, digita o login e a senha dele e acompanha o que está aberto para a unidade dele, que dia que vai ser realizado, como é que está o processo. Tá? Isso aí eu acho que ninguém em Goiânia entende. Né? Essa forma de passar para o cliente. Uma perguntinha. Vamos supor que está vendendo um apartamento do estoque da construtora, um imóvel que está pronto e ele está pronto já tem 2 anos e meio. E aí eu queria saber, assim, aquele item que tem 5 anos de garantia, nesse caso ele tem 2 anos e meio de garantia ainda ou tem mais 5 anos de garantia? Então, o que acontece? Como é que funciona essa parte? Vocês têm ideia de quando é que começa a contar a garantia? A partir da BITS. Não. É da parte da data da BITS. Né? Então não é da parte do momento que a gente entrega a chave para o cliente e o cliente vai usufruir da unidade. Então, prazo de garantia, inclusive está no manual, ele é contado a partir da data do ABITS. Né? Então, nesse caso, sim, ele vai ter, no item que ele tinha 5 anos, ele vai ter 2 anos e meio. Isso a norma de desempenho respalda isso. A norma de desempenho diz que os prazos de garantia são contados a partir da data do ABITS, do empreendimento. Tem algumas construtoras que praticam data do recebimento. O cliente passou 2 anos e meio, o cliente acabou de receber a unidade, a construtora vai atendendo ele. Bom, tem outras diversas construtoras também praticam a data do ABITS. O correto, o que é respaldado é data do ABITS. Se a construtora quer atender mais, ela pode fazer isso, não tem problema algum. Mas a gente atende conforme lei, conforme norma. Tá? A exceção entra na liberalidade, né? Com as exceções das liberalidades. Gente, olha só, garantia data do ABITS. Por que isso? Porque muito cliente pode questionar, né? Eu estou recebendo minha unidade 2 anos e meio depois, por que eu não tenho os 5 anos da garantia? Gente, a garantia, como também a vida útil, é do momento que você fez o produto. Entendeu? Aqui, o produto está ali, terminou, construiu o produto, a vida útil, como as garantias, elas começam a contar dali, porque o produto já está lá concebido. Ele já existe, ele já está em usabilidade. Então, assim, a gente não tem como falar assim, vou guardar esse produto aqui sem usar, sem fazer nada, sem o tempo intervir nele, para quando o cliente entrar aqui o tempo, todas as intervenções de tempo, de usabilidade, porque não é só, a unidade dele também tem prumada, tem coisa que interfere na unidade. Então, assim, não tem como eu falar para ele que tem 2 anos que começa, a sua é daqui 2 anos, a do outro é daqui 3, a do outro é na hora que eu entreguei. Não tem como fazer essa divisão, o produto é um só, é único. É o ABITS, né? O padrão de norma é o ABITS. Que é da norma. E a gente pratica isso. Então, quando for vender para o cliente, é o padrão de norma, não é o padrão da IBM. Não é a IBM que quer isso. É norma. A gente segue a norma. Tá? Então, aqui, para o parecer técnico, a gente tem um técnico e tem uma equipe também que trabalha junto. Né? Então, quando ele vai fazer o parecer técnico, tem participação do gerente da obra, tem participação da Juliana, tem participação minha. Né? Participação do atendimento, que é o ENE, os meninos. Então, o que a gente faz? A gente analisa todas as variáveis. O que o cliente reclamou, se precisa analisar projeto, a gente vai atrás do projeto, analisa. A gente confere as garantias, como a gente vem batendo na tecla, as garantias do manual. Né? E por fim, para você fazer aquela análise do problema, você faz a análise global do problema. Né? Tentando se resguardar por todos os lados, para você realmente não parecer confiável, um parecer de credibilidade. Gente, tem parecer, para vocês terem noção, que a gente tem que sentar com um projetista, lá o projetista que fez o projeto antes de lançar o empreendimento, lá na concepção do projeto.
você tem que chegar lá com ele e falar, olha, está acontecendo esse problema, a gente precisa de sua ajuda, e aí tal, para chegar numa definição. Então, às vezes o cliente vai aguardar um pouco para receber a resposta, mas não é porque a gente está parado, é porque a gente realmente quer dar uma resposta correta para ele, tá? Bom, então, fez esse parecer do cliente, deu lá, falou para ele se é procedente, se não é procedente, né? Enfim, nós vamos realizar o serviço. Então, a gente busca as garantias que nós temos também. Da mesma forma que o cliente tem garantia, a gente busca as garantias dos nossos fornecedores, por exemplo, impermeabilização. Quando eles prestam serviço para a gente, eles dão uma garantia também, que é mais ou menos o que acompanha a nossa garantia, de 5 anos. Então, nesse período, a gente não vai contratar uma outra empresa, a não ser se for necessário. Mas, normalmente, a gente busca essas garantias. Não sendo possível fazer em garantia do nosso fornecedor, aí a gente vai para a contratação de empreiteiro. Que, via de regra, nós da manutenção técnica, nós trabalhamos com terceiros. Então, assim, mão de obra própria, a gente pode considerar que não tem, a gente trabalha com terceiros. A gente tem um funcionário na nossa equipe que ele está ali para a gente atender, por exemplo, novas unidades, novo empreendimento, que são serviços mais simples de se fazer. E assim, aí nesse caso a gente mesmo faz com esse funcionário. Mas via de regra nós trabalhamos com terceiros. Então são terceiros confiáveis, que já trabalham conosco já há algum tempo, né? Ou uma indicação de algum engenheiro de obra, fala, pode trabalhar com essa empresa, que essa empresa é confiável, presta serviço dessa forma, assim, né? Então a gente não trabalha com qualquer empreiteiro. Inclusive a gente tem até na questão do relacionamento com o cliente, a gente tem um site lá do Exclusive, né? Que são onde aparecem algumas empresas que prestam serviço para o cliente, né? O cliente contrata aquelas empresas para fazer os serviços particulares. E algumas daquelas empresas, inclusive, são empreiteiros nossos, né? Tem empreiteiros nossos, assim, os que trabalham com a gente, a maioria trabalha com a gente há 7, 10 anos. Então, são empreiteiros que trabalham há muito tempo. Então, são pessoas que a gente tem confiança no serviço e que a gente também fiscaliza o serviço dessas pessoas, né? Bom, então, serviço em garantia ou não em garantia vai ser realizado por terceiro, ele pode vir com orçamento, né? E esse orçamento é onde que entra, como a gente falou, é uma equipe que trabalha. Então é um orçamento que passa, tem um fluxo, né? Que a gente tem as alçadas e tal, mas que passa por aprovação tanto do corporativo, da manutenção técnica no corporativo, que é a Juliana, né? Dependendo do que se for fazer, aí essa alçada vai aumentando e tem participação de mais outras pessoas, né? Então, assim, quando a gente recebe esses orçamentos, a gente tem um sistema que capta esses orçamentos, que é o Ciente, eles são digitados lá para aprovação. E tá tudo aprovado, tá tudo ok, aí a gente tem autorização para fazer a execução desse serviço. Então, a execução é uma parte, assim, muito delicada desse processo. Porque uma coisa é você executar na obra. Você está na obra ali, a execução tem a sua forma de ser. Agora aqui você já pode estar com o cliente morando, né? Ou o cliente não está morando, mas ele está acompanhando o serviço que a gente vai fazer de reparo. Então, Gente, assim, vocês observaram essa foto aqui? eu ia enxergar. O Rodrigo vai falar tudo aqui sobre a execução, mas enquanto ele fala, observa essa foto, porque assim, ele falou assim, a obra tem a sua forma de executar, né? É muito, mas muito mais simples para a obra realizar qualquer tipo de reparo. Não tem nem como comparar em relação a tudo, em relação a transtorno, a custo, um reparo quando é realizado no momento, na fase de obra, e um reparo que tem que ser executado quando um cliente está morando, quando a gente tem morador na unidade. Então, assim, não tem como comparar. A gente fala, ele está frisando a importância dessa fase aí, que é de fato a execução, porque isso aqui é uma outra parte que o cliente ou ele ama ou ele detesta a empresa. Ele vai falar assim, não quero
o que eu passei aqui eu não quero passar de novo. Às vezes ele até deixa de reclamar, porque ele não quer passar por isso, e fica convivendo com o problema. Então, assim, isso aqui é extremamente importante. O Rodrigo vai falar como que a gente age. Tá? Para vocês terem uma ideia, assim, você pode até fazer um exercício rápido. Imagina sua casa lá, você está fazendo uma reforma. Que reforma? Como que é? Não, isso é uma reforma assim, que você quer. Não é nenhuma reforma para com algum problema. Não, eu quero melhorar a minha casa. Você já imagina o transtorno que é uma reforma dessa. Né? E você sabendo do benefício que ela vai te trazer. Né? Então, assim, agora, quando é simplesmente para fazer uma coisa que já deveria ter sido entregue, funcionando. Então, assim, o cliente ele não tem muita receptividade e muita calma, tranquilidade para você fazer um reparo dentro da casa dele, não. Então, se você não faz ele da melhor forma, assim, dando o máximo de você, não funciona. Então, o que a gente está mostrando aqui, isso aqui foi um empreendimento nosso, tá? Isso aqui é um apartamento, uma unidade no Visão do Parque. Todo mundo conhece o Visão aqui? Então, é um apartamento, é um duplex, né? E olha, a gente teve que fazer uma intervenção e os móveis dessa cliente eram móveis que ela trouxe de Nova York, enfim, era uma cliente que tinha muito cuidado, teve muito cuidado com a decoração dela. Então, bom, dependendo de uma tela que tiver na casa de um cliente, né, a gente pode, nenhuma intervenção não vai pagar aquilo ali. Né? Então, assim, a gente tem clientes de todos os padrões, hoje a IBM trabalha com bem, e os outros, até o padrão do Uber, enfim, e cada cliente é um cliente, né? Tem cliente que gosta, adora obras, então, assim, ele vai ter telas caríssimas, na verdade, ele vai ter móveis de design, então, assim, a gente tem que cuidar disso para ele. Eu vou reparar uma parede, um teto, eu vou lixar o teto da casa dele, pensa, com os móveis dele lá. Então, isso tudo que a Juliana falou é importante aqui, quando você vai posicionar o cliente. Né? Que você vai, ele sabe que vai ser, que foi dado procedente na solicitação dele. Mas aí o técnico tem que ir lá, voltar, que é trabalho psicológico. Ele vai conversar, vai programar, né? A gente fala aqui o planejamento, de quando, que a gente deu a data de início e data de fim. Né? Como a Juliana falou. Mas nesse intermédio, você tem que falar para o cliente. Só, nós vamos começar realmente no dia tal, né? E vai ser feito assim, assim, assim. Você prepara o cliente para receber o serviço também. Porque não é simplesmente você não vai simplesmente chegar e começar o serviço. Né? Você não sabe o que tem lá, você não sabe como é que está a casa do cliente, como é que está a agenda do cliente. E muitas vezes o cliente nem deixa. Se você não falar antes para ele vai gritar. Ele vai chegar e vai falar assim, peraí, você vai fazer o reparo aqui na minha casa, mas vai começar assim, o cara vai vir, já vai botar tudo aqui dentro, e minhas coisas, como é que vão ficar meus móveis. O cliente mesmo dá o grito. Então a gente assim, tem essa preocupação, que a gente sabe que vai ser uma preocupação do cliente. Então a gente tenta se precaver em relação a isso. Aí a gente faz esse trabalho todo aí. Então o que a Juliana quer mostrar aqui são os cuidados na execução do serviço. Se vocês repararem aqui, todo o piso dele está protegido. Né? Isso para a gente fazer um tratamento de uma trinca de cunhamento aqui. A gente precisou de usar, como é pé direito duplo, a gente precisou de usar andaime para acessar aqui. E tudo aqui que está protegido por uma lona é um estante que ele tem lá, um painel. Com um monte de coisa. E assim, está cheio de objetos dele aqui por trás. Né? Aqui já está protegendo toda a esquadria. Né? Você observar aqui, todos os móveis deles estão cobertos, porque a gente estava fazendo um reparo na parede, precisou de lixar, para pintar, né? Até a escada, todo o degrau da escada dele está protegido também. Né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que é muito grande. E ele é muito importante ter esse cuidado. Né? Isso mostra assim, o respeito que a gente tem pelos clientes. Depois disso tudo, vocês não limpam, para deixar limpinho, não encontrou? Deixa limpinho. Às vezes deixa mais limpo do que quando encontrou. Né? Então, assim, o último serviço nosso é a limpeza. E se tiver que deslocar móvel de lugar, você coloca tudo de volta, tudo certinho. E se for danificado alguma coisa durante, a gente ressarce. Né? Então, assim, esse é um respeito que a gente tem para quê? Porque a gente vê o cliente em primeiro lugar, que afinal de contas é o cliente que compra, porque a Matec, por exemplo, a gente não vende serviço. Né? Então, assim, a gente depende do cliente que compra, né? As unidades, depende da obra bem feita. Né? Tudo isso faz parte
a Matec, é por isso que a Matec ela é inserida num todo, né? Então a gente tendo o cliente em primeiro lugar, é onde que a gente vai fazer a entrega do serviço para o cliente. A gente simplesmente não sai lá e fala, ó, tá pronto aí o seu serviço, né? Então a gente vai... A não ser reparos muito simples, né, gente? Por exemplo, é um vazamento de um sifão. Aí ele tem uma funcionária na casa dele e ele fala que a gente pode ir lá executar. A gente executa, tudo terminou o vazamento, a gente vai, o técnico, quem está executando vai embora, fala para o técnico vai lá, confere e a gente dá por encerrada a solicitação. Mas um reparo naquela proporção que foi mostrada aqui, a gente faz a entrega para o cliente oficial. Então assim, se a gente fosse fazer com o volume que a gente tem de solicitação, explicar para ele que nós estamos entregando um sifão, um vazamento de um sifão consertado, a gente não tem nem braço para fazer isso, tá? Então não é todo o serviço que a gente chega lá para o cliente e mostra. Mas o sentido é o seguinte, a gente sempre informa para o cliente que o serviço está finalizado. Sim. Ele recebe um e-mail falando que o serviço está finalizado. Ele tem um prazo que se ele não concordar, ele tem toda a abertura para falar que não concordei, quero que seja refeito, não quero dessa forma. Ele tem toda a liberdade para poder receber ou não o serviço nosso. Então, antes de finalizar, a gente sempre faz a limpeza do local, entrega limpo, né? Quase igual concessionário de carro, né? Você vai lá deixar seu carro lá para arrumar, na você vê seu carro está lavadinho, né? Então é o que a gente faz. Se precisar, a gente já faz todos os testes, conferências também antes de entregar. O que a gente quer? A gente quer entregar um serviço 100%. Não precisar de voltar ali para refazer serviço. A Matec já você já está voltando para fazer alguma coisa que não deu certo, né? Em algum momento. Então, voltar de novo, aí a gente não admite isso. Não admitimos mesmo. Bom, aí a gente trouxe aqui, quando a gente fala do sistema, né? Só para vocês terem uma ideia assim, bem rápida do que é nosso sistema, né? Então a gente tem todos os dados do cliente aqui. Se a gente precisar acessar algum dado pessoal do cliente, a gente acessa dados da unidade, dados do empreendimento. Aqui, desse campo aqui, é onde vem o que o cliente reclamou. Gente, só para esclarecer, dados pessoais assim, telefone para contato, e-mail, né? Enfim, essas coisas. A gente não tem dados que o cliente passa de certa forma, às vezes só para a empresa, ou alguma outra coisa nesse sentido, não. É só o que é permitido para que a gente acesse. Então aqui, o controle desse sistema é muito grande. Aqui a gente tem todas as informações que constam no sistema, a gente tem as atividades que ele vai gerando automaticamente. Por exemplo, foi emitido um parecer, já gera atividade para ser aprovado aquele parecer por determinado gerente de obra, né? Nós temos acesso às vistorias do cliente, as fotos do dia da vistoria dele. Então, assim, até para emitir um parecer, porque às vezes um cliente fala assim, olha, eu tenho um problema de piso, uma cuba manchada, por exemplo. Ele não detectou isso na vistoria, seria não procedente. Mas a gente tem um cuidado de ir lá nas fotos de quando ele recebeu e ver se por algum instante aquilo ali poderia ter passado batido naquele. Na verdade, a gente vai até além. A gente chega a checar a vistoria de obra, né? Também. Que o cliente nem chegou a fazer. É uma vistoria entre a obra e o terceiro. De obra e o terceiro. Então, a gente investiga tudo para que a gente realmente passe para o cliente a informação exata, correta. Já teve casos, tá, gente, de reclamação nesse sentido que não estava na pendência de vistoria e a gente identificou em foto, lá na vistoria da obra, que a gente passou por aquilo lá na obra. Ou seja, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Ele só passou desapercebido no momento da vistoria, só que a obrigação dele é conferir. Se a gente não tivesse achado nenhuma foto daquele problema, ele não teria garantido aquilo. Mas a gente foi atrás e procurou e nós, assim, pela felicidade do cliente foi achada a foto que comprovava o que ele falou. Pode passar. Aqui também é só a questão questão tem uma continuação, né? Aqui é onde vem a questão da manutenção técnica, onde a gente falou que dá as datas de previsão, de início, fim, né? E agora a interface da Matec, né? É aquilo que eu falei para vocês, a gente fala o tempo todo, que a Matec ela sempre está interagindo com alguma parte da empresa.